Nunca despreze uma aliança. Bom dia, irmãos. Esse é o nosso tema do devocional de hoje. Está em Ezequiel, no capítulo 17. Lerei apenas alguns versículos. Antes de os ler, gostaria de convidar você a curtir, comentar e enviar este link para mais pessoas. Juntos, vamos estudar a palavra de Deus, que diz: Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Como ele desprezou o juramento quando rompeu o tratado feito com aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo a algum escapará. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Estamos agora no capítulo 17, e que Deus inicia falando com Ezequiel para ele apresentar uma alegoria, contar-se uma parábola à nação de Israel, a nação rebelde. Esse início do capítulo é um verdadeiro poema, um dos mais lindos apresentados por Deus. Contudo, este poema seria para apresentar a infidelidade da nação. Incríveis, veremos as palavras de sabedoria. Deus apresentará um Israel que desprezou a sua aliança, rompeu o tratado, desprezou o juramento. Tantas palavras usadas para dizer que Israel foi infiel neste capítulo. A política real vacilante do rei Zedequias o levou à queda. Ao lermos os versículos 1 a 10, veremos a parábola sendo contada. Os versículos 11 a 21 é a explicação dela. E dos versículos 22 a 24, vem então a promessa de tempos melhores que estão por vir. Primeiro, Deus começa com um enigma, falando sobre a águia e o cedro. A grande águia é o rei Nabucodonosor, conforme 2 Reis, no capítulo 24. O broto mais alto é o jovem Joaquim, aquele que deveria ser rei, mas foi levado à Babilônia. A terra dos comerciantes é o país da Babilônia, e a cidade dos mercadores também é a Babilônia. A semente é o rei Zedequias, que foi consagrado rei de Judá pelo Nabucodonosor, quando seu sobrinho Joaquim foi levado cativo à Babilônia. Já a outra grande águia é um faraó, que pode ser, segundo historiadores, o Psamético II, ou Ofra, conforme lemos em Jeremias 44:30. E pode ter sido o faraó que forneceu ajuda a Jerusalém em 586 a.C., depois que Zedequias pediu ajuda militar ao Egito. Isso foi um ato de rebelião contra Nabucodonosor. Já o vento oriental significa que Nabucodonosor e seu exército babilônico virá sobre Israel. Vamos então ver a belíssima poesia do Senhor. A bela poesia que Deus explica é uma grande águia com asas poderosas, pernas longas e vasta plumagem de cores variadas. Ela veio do Líbano, apoderando-se do alto de um cedro e arrancou o seu broto mais alto. Levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou na cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de semente da terra e a pôs em solo fértil. Plantou com um salgueiro junto a muitas águas, e brotou e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. Essa videira
desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. E Deus continua o poema. Havia outra grande águia, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu os seus ramos para ela em busca de água. Ela foi plantada num terreno bom, junto com muitas águas, onde produziria ramos e daria fruto e se tornaria viçosa. Que poema maravilhoso, uma parábola extraordinária. O ponto principal deste capítulo é exatamente o desprezo que Israel e Judá fizeram a Deus. Esse poema era uma alegoria mostrando o desprezo do rei Zedequias com a aliança, que ele rompeu o tratado. Diz o versículo 18, que ele rompeu o tratado feito com aperto de mão. Por isso Deus odeia quem despreza uma aliança, um juramento, quem rompe um acordo. E nessa época, irmãos, o aperto de mão valia muito. A sua palavra era algo de valor. Hoje em dia as pessoas brincam com as palavras, mentem descaradamente, acham que enganam o próximo, mas a Deus nunca enganam. Israel e Judá estavam enganando a todos, achando que nunca seriam punidos, que nunca a ira de Deus cairia sobre eles, sobre a nação. Contudo, no versículo 20, Deus diz que os pegou no laço. E no versículo anterior, 19, Deus diz que cairá sobre a cabeça deles, da nação, a sua ira, porque eles juraram que seriam fiéis a Deus, mas eles desprezaram a aliança que fez com Abraão. Então, eles foram levados para a Babilônia e ali seria executado o juízo de Deus sobre a nação rebelde. Tudo porque foram infiéis, e cairão a espada, e os sobreviventes seriam espalhados. Quando Deus disse que apanhará um broto bem alto de um cedro e plantaria, ele aí inicia a promessa de um renovo espiritual, uma promessa de salvação. O inimigo tenta destruir alguns, mas Deus é Deus e sabe restaurar o que ele deseja. Um monte alto, imponente, magnificente, esplendoroso, onde pássaros de todo tipo se aliarão nele e encontrarão abrigo e a sombra nesse lugar. Assim, irmãos, Deus, neste final de capítulo, diz que Ele é o Senhor e Deus, que Ele faz cair a árvore alta e faz crescer bem aquela árvore que está baixa. Deus mostra seu poder, o que Ele fala, Ele faz. Nós, como igreja, devemos cuidar, irmãos, sermos fiéis a Ele, a sua aliança, mantermos na graça em Cristo Jesus e nunca desprezar a seu Filho. Deus abençoa aqueles que é fiel a Ele, com aqueles que mantêm um pacto, o tratado. E na graça em Cristo Jesus devemos manter nossa vida focada no Senhor, sendo fiéis à família, ao casamento, ser fiel à igreja, ser fiel a Deus, é ser fiéis aos contratos financeiros também. Ser fiel a Deus, a palavra é importante, irmãos, deve ser cumprida. Hoje em dia não se tem mais palavras, entretanto precisamos como igreja ser fiéis a tudo que pusermos nossa palavra. Isso é o que Deus almeja de nós. E Ele abençoa, Ele faz um renovo espiritual em nossas vidas, irmãos. Sejamos fiéis ao Senhor e nunca desprezemos uma aliança, seja aqui na terra e muito menos com Deus, uma aliança com o Senhor nos céus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus, Deus. Agradecer ao Senhor, Pai. Possamos ter a sabedoria
e cumprir nossa palavra, sermos fiéis ao Senhor, a um contrato, a uma aliança. Israel, na época de Ezequiel, perdeu as bênçãos porque não foi fiel ao Senhor em cumprir o pacto, o tratado, a promessa. Ele teve até um aperto de mão. Sua palavra naquela época valia muito, mas eles não cumpriram. Assim hoje, Pai, devemos usar nossa palavra e sermos fiéis a ela. Devemos assinar um contrato e ser fiel a ele. Até nossas situações financeiras, em todos os sentidos, devemos ser fiéis, ó Pai, fiéis à família, a todos, ó Pai, que a gente coloca a nossa palavra. Deus, quero orar para meu irmão, minhas irmãs e os ouvintes que estão conosco agora, Pai. Que eles entendam dessa importância de nossa palavra, do contrato, do tratado, da aliança, seja com o Senhor ou seja aqui na terra, devemos cumprir, Pai. Porque melhor, Deus, é estarmos sendo fiéis na nossa palavra, que o Senhor abençoa, do que muitos aí, ó Pai, que são mentirosos e não têm o Senhor como verdadeiro adorador, não seguem o Senhor como primeiro, e às vezes para escapar de algo eles mentem e descumprem um tratado, um pacto, uma aliança. Nós devemos ser fiéis ao Senhor. Então, Pai, fica com cada irmão e cada irmã agora, que se eles têm algum problema nessa área, eles entendam a necessidade de mudança e começa a partir de hoje ser fiel ao Senhor, ser fiel à sua palavra escrita, mas também ser fiel à palavra que falarmos aqui na terra, em todos os sentidos. E onde quer que a gente esteja, a gente deve ser fiel àquilo que nós falamos. Pai, muito obrigado por esse momento de oração. A Senhor, eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.